Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Esse é o Lugar de Fala. Se você chegou aqui através da busca no YouTube, seja muito bem-vindo. Se você chegou aqui através de indicação de alguém, seja muito bem-vindo. Se você chegou aqui através de um corte que você viu aqui no canal ou também lá no Instagram, seja muito bem-vindo, tá? Esse é o Lugar de Fala. Ah, não tem o nosso Instagram ainda? Não tá, não segue lá? Então segue. @_lugar de fala. @_lugar de fala. Você se inscreve lá você segue lá a gente no Instagram e lá você vê bastidores, fotos, cortes, é muito bacana, tá? E para você que caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo também. Esse é o Lugar de Fala. Eu sou o Rogério Fernandes e hoje com um convidado da hora, bacana mesmo, que eu vou apresentar ele agora. Eu pergunto a você o seguinte, me diz uma coisa, você gosta de rap? Gosta de rap? Olha, uma das explicações mais aceitas para a palavra rap é a tradução, né, de Rhythm and Poetry, que é ritmo e poesia em inglês, e me desculpe aí o pessoal da cultura inglesa e das escolas aí, porque o meu inglês não tá muito afiado não, tá? E outra coisa que muita gente não imagina é que o hip hop tem as suas origens na Jamaica, né, lá na década de 60, e dali foi levado para Nova York e o resto é história. E para falar da cultura hip hop, do rap e muito mais, né, está no nosso estúdio um dos mais proeminentes e consolidados rappers goianos, né, o Hagaluque, pioneiro e ativista da cultura hip hop na cidade de Anápolis, em atividade desde 1983. Hagaluque, que prazer, cara, que prazer te receber aqui no Lugar de Fala. Salve, mano. Obrigado pelas palavras aí, né? Esse reconhecimento aí. E já vou registrar isso aí eternamente. Já vou copiar isso aí pra mim. Porque essa juventude de hoje precisa conhecer mais a cultura hip hop e você fez uma síntese bem importante aí, que realmente fez até eu resgatar lá no começo. Obrigado mesmo. Eu pareço ser inteligente, mas não sou, tá? Eu tenho uma produção fodida por trás mesmo. Os caras assim, é conjunto, né, cara? Diferente do Hagaluque, que muitas vezes, vai meio sozinho, né? Outsider, chega lá e acaba fazendo o negócio acontecer. Aqui nós temos uma equipe, eu sozinho não seria ninguém. Mas na verdade também a gente tem a mesma sintonia, mano, porque o Hagaluque é uma família, né? É o meu nome, mas sem Deus e sem os irmãos e irmãs, eu não tinha chegado aqui não. Não tem como ninguém caminhar sozinho não. E a sua produção, que eu conheço o pessoal também, principalmente o Eduardo, que já foi parceiro nosso na Casa Hip Hop, quando ele fez o convite, eu perguntei do que se tratava, que era uma novidade para mim. Uma novidade para muita gente, cara. E eu achei muito interessante para poder dar voz, né? Principalmente pro velharia aqui, né? Que eu já sou o vanguarda agora, né, mano? Não, mas tu sabe que o Eduardo é o nosso produtor, o diretor, ele que manda na bagaça toda. Tem o Ricardo também, Ricardo Silva, que é o cara, o hacker ali, que comanda as picapes ali. É o nosso Ice Blue aqui, se nós fôssemos os Racionais. Manda demais e tem mais uma turma, uma galera aí, cada um complementa aí um pouquinho. E tu falou, né, cara, do que o velharia, né? O velharia, tá? Um post seu lá no Facebook diz assim, ó. Abram-se aspas para Hagaluque. Salve família! Salve família! Dia 26 de março, o velharia está retornando. Né? Fecham-se aspas. Com base nisso, o Hagaluque, eu gostaria que você dissesse quem é o Hagaluque até chegar nesse ponto de retorno. Bom, mano, primeiro é o seguinte, meu nome é Luciano, né? E com 19 anos de idade, eu já fazia parte da cultura hip hop. Eu me ingressei na cultura hip hop aos 10 anos, dançando breaking. Então eu fui educado... Era bom ou só enganava a torcida? Não, eu era bom. Eu era um dos melhores, porque Caramba. eu comecei com 10 anos, mas com 13 anos eu já estava na evolução dos jovens da época, que eram os melhores. Eu fui treinado pelo Manchinha, pelo Julião. Eu sou da safra da origem do break em Anápolis. Aí, porque eu tive problema na coluna, hérnia de disco, eu caminhei pelo rap, caminhei pela poesia. Então, como eu sempre fui do fundão na escola, eu gostava de aula de história. E eu gostava muito do meu professor Roberto Brenner, que ele é da cultura, ele é o cantor da MPB também. As aulas dele sempre eram um atrativo para mim, eu gostava muito. Ele já tinha trancinha na época? O Roberto Brenner? Não. Então confundi os Brenner. Eu acho que o trancinha era o nosso querido Ricardo Teles, né? Ricardo Teles. Muito. Que não tem nada a ver com o Brenner, que saudoso. Um ídolo para mim também. Foi que tocava muito também. Então foi uma transição muito grande até eu me tornar Hagaluque. Aí eu tava em cima de uma cisterna,
na casa da minha ex-mulher. Minha filha tinha acabado de nascer, ele ia nascer ainda. Aí eu tive uma inspiração, eu estava lendo Apocalipse e vi o nome Hagaluk. Eu só fui entender o que é Hagaluk depois de 25 anos. Mas achou da hora ali. Aí eu ingressei nisso. Aí, quando você falou a respeito aí de retornar em março, né? Mas só abrir o parênteses para não vou precisar voltar depois. E o que hoje é Hagaluk, afinal de contas? Então, eu só fui saber realmente o que é Hagaluk. Não o Hagaluk, mas o nome. Não, a origem do Hagaluk, nome, né? Eu gostava muito de ragamuffin, que é um estilo musical. É mistura do reggae e do rap, provenientes da Jamaica, né? Era o Toster Ed, o Usher D, esse pessoal que eu escutava muito. Escutava Rakim, mais do rap, mas o ragamuffin me hipnotizava mais dentro do hip hop. A batida de ragamuffin, para mim, me envolvia mais no rap. E na dança eu gostava muito de eletro, né? de África Bambata, Planet Petro. E falei assim, meu nome é Luciano, então o pessoal me chamava de Lucianinho, de Luke, e falava, pô, Hagaluk. Aí casou, né? Casou. Aí um dia eu namorava uma menina da igreja, muito devota da igreja evangélica. Aí ela foi pesquisar, né? Aí ela achou que Hagaluk lá, e ela foi me mostrou, significa melodia de luz. Caramba, que massa. Que Luke vem de Luciane, cidade de luz, Lucas, né? Sim, e Raga vem de notas musicais de um instrumento da Índia, Rangan. Hagaluk, aí é a harmonia de luz. Caramba, Aí eu falei, agora que eu não largo esse nome mesmo. Aí virou, meu nome é Hagaluk, vulgo Luciano. Se um dia tivesse treta com a polícia, ia dizer Hagaluk, o vulgo. Não, Luciano, o vulgo Hagaluk, mas ainda bem que tá tudo aí certo. A respeito desse post que você leu aí, eu dediquei a maior parte da minha vida nesses últimos 10 anos à Casa Hip Hop de Anápolis. Então eu sempre tive uma carreira musical, né, uma carreira do rap. Sempre trabalhei, na minha opinião, com os melhores que eu identificava. Principalmente com o produtor Marden Jan, que ele é de Goiânia, e eu morei em São Paulo com ele 5 anos. Praticamente o cara foi meu mestre. O pouco que eu sei, ele que me mostrou os caminhos e teve paciência comigo. E esses 10 anos que eu dediquei à Casa Hip Hop, eu praticamente que deixei de lado o rap. Eu só ficava escrevendo em casa, porque eu gosto de escrever muito. E acabei deixando esse lado de produção musical mais de escanteio. Me dediquei mais à cultura hip hop e seus elementos, ao fomento da cultura, às brigas partidárias, à política, envolver mais a cultura hip hop dentro do sistema. Eu parti mais para poder destravar os pensamentos da cultura hip hop anapolina, seja ela do gangsta rap, do gospel, do secular. Aí hoje, graças a Deus, diretamente e indiretamente, muitos do que lá atrás não entendiam o que eu já fazia, hoje o pessoal está no mesmo caminho. Mas, Hagaluk, peraí, vamos lá, deixa eu entender o negócio. Depois a gente vai destrinchar mais isso, Beleza. mas o rap, o hip hop é uma parada de protesto. Se ele estiver por dentro, tem como fazer um rap positivo da parada, assim? Sem falar de questões sociais, ou falar bem de um governo, por exemplo? Sei lá, o governo chegar e falar, Hagaluk, agora eu vou te patrocinar aqui para você ser o rapper do partido tal. Tem como fazer o lance sem ser oposição da parada toda? Mano, velho, assim, eu fui criado no quintal do hip hop, certo? Eu vejo o hip hop de uma maneira diferente. Eu vou falar especificamente do rap, que é a sua pergunta. O rap é realidade. Para mim, o rap é realidade. Se a realidade de fulano é o crime, ele tem que falar do crime. Se é o gospel, é o gospel. Se é entretenimento, é entretenimento. Não adianta eu ser do gospel e falar do gangsta rap, vai soar mentiroso. Para mim, o rap é realidade. Agora, o conteúdo que se apresenta dentro do rap é que tem que ser questionado. Se está agregando os valores, se está melhorando o nosso povo, se está fazendo o nosso povo conscientizar, se está trazendo a discussão para uma melhoria. O rap da atualidade hoje, como que era o rap das antigas. A questão do rap ser partidário tem que ser partidário para o rap, não para política. Porque a Casa Hip Hop é um desses movimentos. Quando nós fomos inseridos dentro da programação da prefeitura, lá atrás, no governo do Pedro Sayum, em nenhum momento eles pediram para eu ser diferente. Pediram para você fazer, sei lá, a macia aí. Em nenhum momento eles pediram para eu fazer diferente. Até mesmo porque eu nunca fui um gangsta rap. O meu rap sempre foi o retrato da cidade de Anápolis. Sim.
aqueles que estão emergindo contra um sistema já tradicionalista dentro da igreja, porque eu sou do fogo cruzado. Eu sou daqueles que odeiam esse tipo de igreja, mas eu sou cristão. Sou a favor da legalização da maconha, mas também não fumo. E não vai dizer pro seu filho, toma aqui um beck, você fumar e ficar muito louco. Falaria. Porque eu acho que tem que trazer a discussão, tem que trazer o debate. Eu não vejo a maconha, trazendo dentro desse contexto, como um problema social. Eu não vejo. Não vejo. Eu vejo o álcool como um problema social. Então, se o álcool pode, por que a maconha não? Se tem o comércio do álcool, por que não pode ter os comerciantes da cannabis? Eu vejo que se for, por exemplo, nós estamos passando por uma pandemia. O comércio está sendo mais forte do que você ficar guardado em casa. Se todo mundo tivesse ficado respeitando fielmente a pandemia, com certeza, e com outros detalhes, né, se tivesse vindo vacina e assim por diante, nós não estaríamos em fase vermelha, em lockdown, a gente não estaria. O ser humano é muito difícil de você lidar com ele. Então, às vezes, quando eu falo que eu sou a favor da maconha, eu estou pouco me lixando se a igreja vai gostar do que eu estou falando ou não. Eu já cansei da igreja tem muitos anos, mas eu não canso de Cristo. Olha, eu não estou falando que eu sou a favor da maconha ou não, tá? Isso é uma discussão para os caras mais evoluídos, como do Hagaluk para cima. Eu estou bem abaixo disso ainda, mas tu não vê briga de maconheiro, tu vê briga de quem tá doidão de álcool. Porque né, a galera que fuma um beck fica mais de boa, mais né, outra vibe, né, mais tranquilo, sim, né? Agora uma coisa que me chama a atenção, sabe o que é? Parece que tem um microfonezinho dentro do baseado. Tá todo mundo não, é sério, cara, tá todo mundo calado. Aí o baseado passa, o cara, tu viu o negócio ali que não sei. Então, mas assim, completando esse contexto a respeito disso, é porque assim, se tem o álcool dentro de um supermercado, onde o pai está fazendo a compra com o seu filho de 10 anos e o álcool está lá exposto, a própria família coloca esse álcool dentro de um contexto de churrasco, de uma reunião familiar. Tá, mas espera aí, vamos lá. É prejudicial, não é? Eu não vou falar se é prejudicial ou não, cada um bebe, faz o que quer, e fuma, faz o que quer e beleza. Mas tem grandes empresas fabricantes, né, multinacionais da cerveja, das paradas todas. E dentro das drogas, a princípio, né, que vem a discussão, que é a cannabis, usada de uso recreativo, o pessoal ainda não tem um grande empresário. O pessoal está investindo para forma de medicamento, a questão da epilepsia, né, toda a parada que o canabidiol, que é a substância, pode trazer de benefício, inclusive já tem até liberação para algumas utilizações. Mas será que se uma empresa fodida mesmo, grande, entrasse na parada e falasse, não, eu vou bancar esse negócio aqui e vai ter, como é no Uruguai, como é nos Estados Unidos, como é na Holanda, do pessoal poder, como tem as tabacarias, como tem os locais para comprar produtos específicos, poder comprar o seu baseadinho? Eu acho que isso aí não pode acontecer. Porque eu estou no meio, né? O hip hop ele é cercado de adeptos e não adeptos, e eu sou contra isso, porque assim, a gente já tem uma realidade do que o álcool é. Quem comanda o álcool, as empresas que comandam, o monopólio dos empresários e tal. Eu acho que no caso da cannabis não pode deixar não, porque a gente já tem vários laboratórios e clínicas nos Estados Unidos que dão esse exemplo para nós. Por exemplo, o Mike Tyson, o Snoop Dogg, o Jay-Z. O Snoop Dogg usa maconha? A maconha usa ele agora, né? Os caras dão emprego, geram renda, né? Tem a cultura da cannabis por trás. Você falou mesmo do canabidiol. Quantos autistas não precisam do óleo? Sim. Então eu acho que não pode ser e nem deve ser. Eu acho que cada um dos traficantes hoje no mundo, que são penalizados pelas leis que dificultam o comércio da maconha, eles têm que se preparar juridicamente, criar os seus meios, procurar um laboratório, uns químicos, porque mais cedo ou mais tarde, quando isso chegar a virar um comércio, uma patente para você poder trabalhar, esses mesmos traficantes de hoje vão ser os próprios futuristas de renda, emprego e comércio, porque o que vai valer é o dinheiro, o que vai valer é o comércio. Sim. Né? Eu dou um exemplo para você.
Eu já sou mais velho, eu posso até falar. Mais velho quantos anos? Eu tenho 47, faço 48 em outubro. Com um corpinho de 46,5, tá E bem? barriga de 60. Dá um exemplo para você. Na década de 90, 80 e 90, especificamente, as propagandas de cigarro da Souza Cruz e da Philip Morris, elas eram as que mais davam rentabilidade à televisão. Na Fórmula 1, né? Tinha o justamente. Então, a tabacaria, ela dominava o mercado e automaticamente ela dava a morte para você. Ela estava vendendo a morte e o governo só queria o dinheiro. Então, de tanto ter retaliações e de tantas pessoas nascerem em protesto àquele mal que estava causando a várias pessoas de morrerem de câncer por causa do tabaco, as pessoas e o governo e suas leis entenderam, vocês estão vendendo a morte. Sim. Né? O álcool também. Mas aí, Ragalu, tem um lance que é o seguinte, o governo hoje entendeu, né, que, tanto é que aumentou a tributação em cima do cigarro, por exemplo, que a cada R$1 que ele arrecada de grana com impostos, que é muita grana, com a indústria do tabaco, ele gasta, salvo engano, R$3 com o SUS, para tratar o pessoal que tem câncer de faringe, laringe, pulmão e tudo mais. Mas o cidadão tá lá naquela situação, o cara tá ali envolvido, usando, produzindo, ganhando dinheiro com aquilo. Não é do nada que o cara vai largar a mão daquilo que muitas vezes é o sustento dele para poder mudar de área. Eu falo isso porque eu sou do Rio Grande do Sul e o pessoal que planta o tabaco, planta a folha. Se o pessoal parasse de plantar aquilo ali, ia viver de quê? Aí teve que vir uma política do governo para chegar lá e falar, então beleza, tu vai parar de plantar tabaco, vai plantar, sei lá, soja. Enquanto a soja não der dinheiro, eu vou estar aqui te sustentando. Sim. Será que também não é falta de querer, do governo querer acabar com isso? Tipo assim, tá, beleza, fizeram força para fechar o comércio na pandemia, fechou tudo. Por que não faz essa mesma força para acabar com o tráfico de drogas, com o tráfico de armas, com o tráfico de qualquer que seja? Será que falta o governo fazer isso? O tráfico sempre vai existir. Seja ele de influência ou tráfico diretamente com o produto, ele sempre vai existir. No caso do tabaco que você está citando, o Paraguai mesmo, ele já desvia vários impostos. Então, e agora tem a falsificação do cigarro paraguaio. Então o cara que tem o vício, ele quer fumar, ele sabe da diferença que tem do que é supostamente o que tem qualidade e o que é réplica. Mas enfim, o malefício que traz até chegar no consumidor não é só o produto. Os anos foram passando, as décadas foram passando e só o veneno sendo injetado nos produtos, cada vez mais, os agrotóxicos nas verduras e o cigarro. São mais de 4.500 toxinas. Por que o governo deixou chegar a esse ponto? De onde é que partiu isso? Então, se a gente começar a falar sobre isso, a gente vê que lá, 300 anos lá atrás, a população já estava vivendo isso numa legalidade. E por causa dos costumes cristãos e por causa de conservadorismo, foi se estabelecendo os grandes empresários e monopolizando, né, direcionando para suas famílias a riqueza. Por exemplo, a indústria farmacêutica. Ela poderia ser a maior incentivadora para cannabis. Mas eu sou contra. Mas quem sou eu? Um cara pobre que nem fuma e está falando sobre isso. Sou a favor do cara da minha quebrada ter o boteco ou a clínica dele. Vamos supor que daqui 10 anos a Teuto ou a Neoquímica vai investir nisso aí. Esses caras vão rachar de ganhar. Entende? A hipocrisia está no seguinte, é de levar o conservadorismo junto com a religião e dizer que a cannabis, ou que o rap, ou que segmento musical não pode. Quando um patife fala que não pode, ele é o primeiro a estar sendo preconceituoso, cara. Porque assim, eu vivo num sistema dentro do hip hop, onde eu ouço as pessoas falar o tempo todo assim, não pode, não pode, não pode. Não pode o quê, mano? Se eu viesse dessa que não pode, então eu não posso fazer parceria com a prefeitura. Por quê? Porque o hip hop falou. Quem é o hip hop? Eu sou o hip hop. Por que eu não posso fazer uma parceria com um padre e com um pastor junto? Eu posso, mano. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas você sofreu esse tipo de preconceito? Eu sofro até hoje, mano. Eu falo assim, ó, o que esse cara aí de camisa larga, calça larga, o que esse cara aí tá querendo, o que esse cara tá... Pô, esse cara canta hip hop, canta rap, isso aí é música de bandido, isso aí fala de criminalidade. Sofre esse tipo de preconceito? No meu segmento eu não sofro com preconceito falando de bandido, mas eu sofro mais por causa da classe média, média alta, eu tenho cara de polícia, né, mano? Eu estou confundido às vezes com uma patente alta da polícia. Os caras dão até
continência pra mim, dependendo do visual que eu tô, se eu tiver de boné e tal. O preconceito eu sofro toda hora, já sofri dentro do rap porque eu sou branco. É verdade, Entendeu? né? Eu pouco me lixando pros caras, mano. Primeiro porque o hip hop não é O Eminem- negro, não o é Eminem- preto, o não é Eminem branco. sofreu isso, né? É, o hip hop é colorido. As origens do hip hop tem que ser preservada e respeitada, é negra. E tem que ser mesmo e pronto. Agora a dança ela é latina, a arte ela é colorida. Esses papos pra mim nunca funcionam, nunca vai funcionar, porque primeiro ninguém é dono de nada. Eu entrei dentro de uma cultura da qual eu morro por ela. Esses dias eu tava com um representante da prefeitura, né? Fui tratado muito educado, cordial, foi muito respeitoso essa pessoa comigo e tal, né? E eu disse pra ele o seguinte: você vive por Cristo, eu morro pelo hip hop. E é isso aí, cara. Minha vida sempre foi isso, mano. Eu tenho 47 anos, velho. É 37 anos dentro do hip hop, mano. Mas quando tu fala dessa parada assim de preconceito e o hip hop é o que quiser, a origem vem de um lugar, a dança de outro, nós encontramos uma matéria no site jornalmetamorfose.com que traz uma citação a você que fala o seguinte, vou abrir aspas para a matéria. Quando você acha que existe esperança, morre mais uma criança. Uns têm teto, outros têm a lama. Uns pedem e pacificam, outros matam e mandam. E tu conhece, né? Isso porque Conheço. isso tá lá em Sangue nas Flores, né? Que é um som do Hagaluk. Aí agora, o que eu falo é o seguinte, a matéria elogia você, cita a tua música, né? Que, pô, isso aqui, cara, isso aqui se botar na voz, isso aqui se tu falar assim, de quem falou isso aqui, você pode falar que foram grandes pensadores a nível, né, de Brasil, Obrigado. do mundo, porque é do caralho mesmo, cara. Foda mesmo. E aí o que acontece? O que eu te pergunto é o seguinte, esse exemplo de mensagem, né? Esse exemplo, ele mais tarde, com o avanço das tecnologias, ele pode ganhar novas vertentes, como ganhou, no caso, o trap. E eu te pergunto, ao longo do tempo, o rap ele vem sofrendo modificações, né? A ponto de reverter, derivar novos estilos. Uhum. Pode acontecer isso? Porque daí eu te pergunto, por que eu te pergunto isso? Se isso pode acontecer? Porque daqui a pouco, será que pode sofrer um preconceito? Pá, não, é sério. Não, rap é Racionais, rap é Sabotagem, rap sei lá, MV Bill, ou não, ou era o que o Hagaluk fazia lá nos anos 90, nos anos 2000. Daqui a pouco, se surgir, como surgiu no rock, sei lá, um restart colorido, e os caras que vestia preto falaram, não pode. Tu acha que pode rolar esse lance aí de ter essa variação, essa mano, modificação? assim, Ou rap é rap e pronto? Não. Assim, só de eu ser um cantor de rap branco dentro da cultura hip hop, eu acho que eu não tenho nem propriedade para falar isso. Eu tenho a vivência para falar a respeito dessa... Você tem lugar de fala. Eu estou fazendo um merchan aqui do nome do programa. Eu penso o seguinte, mano. Tá tendo uma discussão muito grande hoje que trouxe os ícones do rap do passado com os trappers e rappers da atualidade, né? Eu vivi, eu convivi e graças a Deus que a gente chama a época de ouro do rap nacional, que é o que você está citando. Era um rap onde a maioria, na sua porcentagem, se preocupava com o social, com a cultura, o avanço, o embate político, né? O combate contra o preconceito, contra o racismo. As letras de rap da minha época, elas eram mais politizadas e mais pra cima. Não, tanto é que o Lobão que falou um monte de besteira do Mano Brown, depois o cara lá do Pânico ligou pra ele imitando... Foi. imitando o Mano Brown, o Lobão afinou, falou, não, o Lobão falava que o Racionais era o braço armado do PT em São Paulo. Olha a viagem, cara. Mas isso aí já a do Lobão, você percebe que ele ficou incomodado porque o Brown, ele deu voz dizendo que ele era esquerda, PT, ele deu voz a isso, né? Até então era subliminar, só quem estava, né? Então o Lobão ficou incomodado. E o Lobão, na sua origem, também era petista, ele que se revoltou depois e tal. Mas esse tipo de discussão hoje, dentro do rap, o que acontece? Eu fico grilado quando alguém fala dos trappers da atualidade, entende? Mano, você não gostar do que o cara tá cantando, a mensagem que o cara tá gostando, tudo bem. Agora, qual que é a sua conduta de pegar aquele fiotinho que tá ali e falar assim, irmão, vem cá, a nossa luta lá atrás morreu vários ficaram na caminhada, e você tá desfrutando hoje do rap nacional da luta lá atrás,
Não estou falando que você não tem que cantar o que você está cantando, é a sua realidade. Sim. Às vezes é uma realidade que alucina o nosso Nutella, povo. Nutelinha. Que seja Nutella, mas não dá para você transformar isso aqui, essa Nutella, numa rentabilidade de emprego e renda. Vamos falar um pouco também sobre a nossa realidade da sua mãe, do povo da periferia, porque massifica, crucifica demais os moleques, mas não dão um caminho para eles. Eu falo assim, eu pergunto porque tu falou, pô, o rap, ele traz a realidade. Se o cara tá trazendo a realidade dele, ok. Mas aí, beleza. Aí a gente tem tinha no Big Brother até uns dias atrás, o Projota falando, né? Pô, o Projota falou que era amigo da fome, que não sei o quê, né? E aí, cara, o cara chega lá e o cara não come estrogonofe. O cara reclama que não come comida com molho. O cara, tipo assim, tu vê que tá desconexo, né? Que a realidade dele é uma e o que ele canta é outro. Tem como fazer rap falando da realidade do outro, como o cara que faz música sertaneja, às vezes aquela música maior sofrência, maior cornice ali, aí o Faustão pergunta, e aí, e a história dessa música? Não, essa música não é minha não, isso aí é a história de outro, que o outro sofreu. Tem como fazer rap com a realidade do outro? Olha, eu sou praticamente um dos caras que são fã número 1 do Racionais. E eu sei que acompanha a carreira artística dele, muito ali é a história que ele ouve, né? A história que ele viveu. O próprio Guina, né? O próprio Guina tem gente que diz que é meio fake, né? Não, o Guina já é uma coisa fantasiosa. Tem gente que diz que o Guina nunca foi Racionais. Mas em relação à sua pergunta, o caso do Projota e a discussão do trap de hoje com o rap das antigas, certo? O que acontece é assim, se nós construímos, ajudamos a pavimentar o asfalto para o rap chegar até onde ele está, nós queríamos a evolução. Queremos dinheiro, queremos uma casa, queremos uma vida melhor, mas desfrutar do que a batalha certo. Foi lá atrás. Esses moleques de hoje que cantam trap, eles estão desfrutando disso, porque a tecnologia está proporcionando isso. E eles estão se armando para ganhar mais dinheiro. Cara, isso é louvável. O que não é louvável é a maneira como a mensagem deles estão declinando o nosso povo. E o trabalho nosso de pavimentação lá atrás. Vocês querem fazer? Então façam também uma de militância. Não é para equilibrar. Para equilibrar. Porque se ele equilibra, eu vejo muitos rappers, mano, da minha geração pagar pau pros caras lá fora, mas se você for traduzir a letra dos caras, é trapper também. Os caras estão desiludindo o povo. Ah, então porque fulano é seu ídolo, mas é americano, pode, o Brasil não pode? É o que pode também, mano. Só que aqui é rap nacional, é rap brasileiro. Mano, você pode cantar o que você pode cantar, mas aonde você tá alcançando, aonde você tá levando, fala disso aqui também. Nós vivemos um momento onde a discussão racial, a luta pela igualdade, ela tem que ter mais visibilidade. Não é a ostentação que tem que ter visibilidade, mas o sistema não quer isso. O sistema quer que o rap seja comercial. E o rap brasileiro e os pavimentadores lá atrás estão fazendo isso hoje. O que ficaram omisso alguns anos atrás, hoje eles estão vindo à tona para defender o sangue e suor que eles ajudaram a construir. Peraí, vamos lá. A gente teve em Anápolis, agora, esses dias para trás, uma treta com a polícia, que acabou numa abordagem equivocada, matando um jovem basiano, branco, soldado da base aérea, porque ele fugiu com a moto, não parou, a moto estava irregular. E, tipo assim, e aí quando viram que era... E isso é aberto, notório, tem um processo, então não estou dando opinião, estou trazendo o fato, né? Que deu aquela treta ali. O pessoal atirou, matou o menino, agora vai ver se a abordagem foi correta ou não, isso é a justiça que vai resolver. Mas beleza, nós estamos falando de um cara branco, em cima de uma moto, e aí o cara era soldado da base aérea, e rolou toda uma treta. Será que se fosse, dentro disso que tu trouxe, da discussão racial, será que se fosse um negro, com uma camisa do Tupac, ou do Racionais, sobrevivendo no inferno, e tivesse na moto dele ali, será que ia ter a mesma repercussão? Ou o fato do cara estar com uma camisa larga, de calça de veludo, de bunda de fora, como diz o Mano Brown, será que ia passar batido e põe qualquer coisa na conta aí, porque a sociedade, quando vê, já tem um preconceito da galera que se veste no estilo assim, irmão, do hip hop. É o seguinte, para mim isso aí, eu tô ouvindo agora, isso é uma novidade, não acompanhei isso, tô ouvindo agora.
Primeiro que se houve óbito, uma família foi penalizada. Mais do que as dos policiais que cometeram essa injustiça, certo? O primeiro princípio que eu vejo é o seguinte: essa vida não vai ser trazida de volta mais. Por causa de quê? Independente se o cara é branco ou preto, não interessa. Por causa de quê? Por causa de um erro policial, por causa de uma abordagem truculenta, por causa de um despreparo. Esse, para mim, é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: se fosse um preto ou se fosse um cara da casa hip hop, ia ser tratado como um marginal ou um cara que estava fugindo da polícia porque estava com droga. Por conta do que ele veste. Porque não, eu falo porque eu nasci em quebrada. Sim. E é o contexto que a casa hip hop passa, principalmente com a linguagem do rap. Ela não passa problema com danças urbanas, com break, com grafite, com capoeira, ela não passa. Mas quando se fala de rap, a casa hip hop e os rappers de Anápolis, eles passam por esse preconceito da polícia. E eu quem sou eu para generalizar? Eu sou um cara que falo o que eu vivo e o que eu vejo. Mas há uma porcentagem significativa dentro da polícia militar que ela já vê o rap de uma forma já preconceituosa e de deboche. Não é só a polícia, é a sociedade em geral. No caso específico, a polícia, porque ela tem o poder de entrar dentro da casa hip hop sem um mandato, igual ela já fez. Fazer a abordagem, não ter nada e depois causar um transtorno com a vizinhança. A nossa sorte é que o rap anapolino, na sua porcentagem maior, é compromissado com o discurso social. Sim. Não é o trap que está dominando em Anápolis. A gente é a favor do trap e os meninos ganhar dinheiro, mas o rap em Anápolis, a sua safra, o discurso dos moleques é contundente. Eles sabem o que estão falando. Quando a gente sofreu perseguição da polícia, de alguns policiais na batalha do Ipiranga, nós tivemos que fazer um vídeo em resposta a uma desinformação que a polícia trouxe naquela época. Acho que foi no ano de 2018 ou 2019, eu não lembro. Mas até a gente pedir um diálogo com a polícia, mostrar o que estava acontecendo, isso não teve, né? Aí um ou outro policial ou uma patente lá dentro que vê o trabalho linkado com a prefeitura, é um trabalho sério, que não é um trabalho de otário nem de vagabundo, não é? Primeiro que nós nunca vamos correr da polícia, irmão. Porque, para mim, quem corre da polícia é quem está devendo. Sim. Certo? Se está devendo porque não tem carteira, alguma coisa. Agora, o preparo da polícia para fazer abordagem é meter bala? Então, nós não vamos correr. Nós já por essa parte. E se eu tenho uma instituição lá dentro que está sendo financiada pelo povo anapolino através da prefeitura e dá resultados, eu tenho que dialogar com a polícia mesmo, com a CDL, eu tenho que dialogar com quem vai entender e destravar e me dar mais recursos para eu chegar até a periferia. Não, e quando fala de recurso, às vezes quem está... Que eu já ouvi assim, mas botar dinheiro na casa do hip hop, mas será que vai dar resultado? Os caras lá... assim, ó, deixa eu falar com você. Você que às vezes fala, olha, botou dinheiro lá, o que eu tô vendo? Você mora no bairro nobre, você mora no seu apartamento, confortável, mas lá no Filósofo Machado, lá no Fim Social em Goiânia, lá no Morro do Rio de Janeiro, lá no Morro da Cruz em Porto Alegre, lá na Matias Velho, em Canoas, ali no Sol Nascente, na Ceilândia, o Estado não chega. As políticas públicas não chegam. Mal tem escola. Às vezes a criança vai para a escola, não é para estudar, é para poder comer a merenda. Então, quando tem um projeto desse, com algo que aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem se identifica, que é o hip hop, deixa os caras fazer o trabalho dele e apoie. Apoie, porque você pode estar tirando alguém do mundo do crime, alguém do mundo das drogas, porque a mensagem é positiva, o papo é reto, Hagalu. Mano, quando você fala que o papo é reto, assim, aonde eu vou, seja onde eu estiver dando uma troca de ideia, uma palestra, eu tenho que ser justo, certo? Então, assim, eu vou aproveitar esse momento seu aí para falar o seguinte: quem abriu as portas para nós poder aprender e melhorar a cultura hip hop no seu fomento foi o governo do Pedro Sayum. E o professor Marcos Bonfim, do programa Escola Viva, falou assim: Haga, você precisa entender como funciona as escolas para você chegar com o seu hip hop lá dentro. Então foi uma troca de informação e de experiência, né? E humildade da sua parte de querer adaptar o negócio para levar a mensagem. Sim. Até mesmo porque a minha mãe cobrava isso muito de mim, né? A minha mãe uma vez falou uma coisa para mim que o Marco repetiu depois de muito tempo. Eu falei assim: como que você quer que as pessoas te ouçam? Como que você vai querer que o seu filho te ouça?
Então, Sangue nas Flores é uma resposta disso, é poesia, né? Cristo pregou poesia e parábolas, porque se ele fosse direto, ninguém vai entender. Poesia, ela fica para sempre, né? O problema da nossa sociedade é a interpretação de texto. Perfeitamente. Então, só para concluir, para eu ser justo, do Pedro Sayum, nós tivemos o governo depois do Antônio Gomide. Depois foi do João. E agora a gente está no Roberto Naves. Do Roberto Naves, certo? Eu passei por isso tudo, com todos os meus militantes, adeptos, associados da cultura hip hop de Anápolis. Os que diretamente e indiretamente estão ligados à casa. Seja eles os que estão lá dentro, são nossos parceiros, ou não, o hip hop que foi plantado, fomentado em algum deles, e assim por diante. Os tentáculos foram crescendo, certo? Hoje, falando de hoje, nós temos um convênio na Casa Hip Hop, da qual o prefeito da cidade de Anápolis, ele proporcionou uma melhoria dentro da Casa Hip Hop. Tem os seus problemas para resolver? Tem os seus problemas, porque a demanda ela aumenta, você precisa de mais recursos e contratar mais profissionais. Mas nós atravessamos 4 prefeitos e este último fez um convênio melhor do que todos. Então a sociedade vê isso como um dinheiro mal gasto? Vamos lá, vou por partes. Apresentações e alcance. Durante 2 anos, do último convênio que nós tivemos, foram 43 mil atendimentos da Casa Hip Hop. Você não vê isso no Instagram, você não vê nada, mas você vê em número, foto, e se a prestação de conta pedir de mim, está lá em cima. Porque eu tenho uma controladoria por trás e tenho o prefeito que confia em nós. Então eu tenho que andar na linha, porque isso faz evoluir a cultura hip hop. E diretamente dentro da Casa Hip Hop, a gente trabalha com uma média de 242 a 282 alunos, participantes e adeptos. Nós temos hoje a linguagem do breaking, vou falar do breaking. O breaking hoje está nas Olimpíadas. Eu fui convidado para fazer parte da diretoria da Federação Goiana de Breaking e para colocar os nossos atletas lá dentro. Então, quando eu ouço você falar isso, eu tenho que ser justo aonde eu for, mano. Você entendeu? Se você gosta do prefeito ou não gosta de deputado, não interessa, mas o que ele está fazendo para a Casa Hip Hop, eu tenho que falar. Porque eu não vou cuspir no prato que eu comi. Independente de partido, não é. A realidade é essa. Vai na Casa Hip Hop, vai no Instagram, Diário Casa Hip Hop, que você vai ver lá as ações da casa. Não, isso chancela, Hagaluk, a seriedade do trabalho. E quando eu falo do trabalho, a gente, né, subentende-se do rap, né, por sua maioria, porque se tu conseguiu passar por governos do PT e um governo do PP, hoje que são antagonistas, é porque o trabalho é sério. É porque o trabalho é sério, entendeu? Ele está acima de discussões partidárias dessa polarização que encheu o saco já, né? Isso aí, mano, essa fala sua, você fez eu recordar agora da Marisa Espíndola e do Marco Bonfim, certo? Os dois, eles me mostraram o seguinte: faz o seu hip hop, só capacita ele, profissionaliza mais as áreas, porque quando chegar a evolução, você vai estar preparado para isso. E independente de governo, o projeto vai permanecer. Porque a cultura raga hip hop que você tá, ela vai permanecer. Então eu acho que o que faz permanecer é a gente ser leal à cultura hip hop, porque ela foi leal comigo. Mano, a cultura hip hop me tirou do crime, velho. Eu desde 96 eu não bebo, eu não fumo, não faço coisas que vão me atrasar mais, entendeu? Eu tenho orgulho disso, cara. Eu tenho orgulho disso demais, entende? Eu, como um pai, eu posso ter sido um péssimo pai, mas como um cara da militância da cultura hip hop, quem está próximo sabe que a minha vida é o hip hop. Então, às vezes, eu fui penalizado por um lado, mas eu acredito por outro lado, sabe? O hip hop, ele me tirou de um contexto onde eu poderia ter caído numa depressão, eu poderia ter sido o bandido mais barra pesada de Anápolis, eu tinha todas as tendências para ser isso. A minha década de 96, 95, quando a gente fazia a cultura hip hop, ela era mais problemática, ela era bem de encontro com a marginalidade mesmo, ela é da marginalidade. Eu poderia ter sido o cara mais cruel dentro da cultura hip hop, o hip hop ser outro hoje, mas a partir do momento que eu tive pessoas do meu lado para me orientar, minha irmã, minha mãe me cobrando, né, as pessoas que gostam da cultura hip hop falam assim, cara, você tem um potencial, os que estão com você têm um potencial, como que você vai fazer isso? Eu não entendia que o que eu estava fazendo era uma artilharia pesada a serviço de Deus. Não das igrejas, entendeu? Porque eu sou um cara que tem fé. Então, quando eu entendi, cara, isso aqui é para Deus.
E eu sou pobre, mano, até hoje, mas eu sou feliz, mano. Eu tenho uma música minha que eu falo assim, eu nasci pobre, mas eu nasci nobre. E quando eu vou pra casa hip hop, eu vejo a luta que é permanecer, de fazer os convênios, de dialogar com o poder público, mas eu vejo ela de pé ainda, cara. Mano, velho, você não tem noção, tanto que eu sou feliz de ver os meus guerreiros, ó, o Will, o Dalbert, Arthur, o Alemão, o Mr. Capper, o pessoal do freestyle, ter ajudado a manter a casa de pé, mano. Que eu sei o resultado que é, as dificuldades que é, né? Às vezes você tem que tirar do bolso, porque o convênio, você não recebeu o convênio certo, mas o convênio continua lá. Tem os seus problemas? Tem, mas tem um convênio que pode ajudar. Então, a melhoria. Então, quando eu trouxe esses números para você, que nós temos uma média de 242 atendimentos e nós atingimos 43 mil atendimentos, quando a Danças Urbanas entrou dentro do ginásio internacional, que ela foi participar da entrega dos prêmios, dos presentes, você é aplaudido quase que de pé pela maioria, pelo governador, pelo prefeito, pelas mães e crianças. Sim. E na segunda-feira, o seu Instagram, o seu telefone chover de mensagem. Quero pôr meu filho aí e tal. A cultura hip hop que eu vivi, que eu conheci é essa. É de fomento. Essa é a minha. Por isso que eu vim lutando contra o preconceito. E hoje eu vejo os trappers, às vezes, trazendo uma desconstrução do que nós fizemos. Mas eu não quero que eles parem. Só quero que eles façam também. Bom. Só equilibra, né? Agora, a foto de capa do teu Facebook é a bandeira de Anápolis. Perfeito, mano. Né? E você tem uma música por nome Desabafo. Para você que nunca ouviu, põe na sua playlist, põe aí como salva na lista do YouTube para ouvir depois do Lugar de Fala, que é massa mesmo. E tem uma letra no verso dela que fala assim, ó, meu sangue é anapolina, né? E essas coisas deixam a impressão de que realmente tu se importa com as suas raízes e tal. E é muito comum, né, na cultura do rap, o pessoal, né, falar dos lugares, né? Um bom lugar né, de sabotagem. Capão Redondo. Capão Redondo, né? Isso. E tem também um ao vivo lá do Racionais que ele começa, né? Capão Redondo na área, e aí vai indo, e a galera, beleza, e aí por aí vai. E aí por aí vai. E aí eu te pergunto, e a gente não vê essas paradas, essa citação a lugares, né? Da onde vem, Zona Leste e tal, nos outros ritmos, nos outros segmentos musicais, no Sim. forró, no rock, no sertanejo, sei lá. Tu acha que por isso, né, o artista do rap, ele é diferente, ele não é só um cantor, não é só um artista, ele é uma voz das pessoas que estão ali, naquele lugar, naquela quebrada, naquele bairro, naquela cidade? Mano, o Desabafo eu escrevi ela em 2002, 2003, quando eu retornei de São Paulo. Eu morei em São Paulo 5 anos. Quando eu cheguei em Anápolis, o pessoal do rap, né, querendo um apoio e tal, e eu praticamente sempre fui um cara, o que você tem? Vamos embora fazer junto e tal. E Desabafo foi meio que uma provocação, sabe? Eu tinha necessidade de escrever Desabafo, por causa de duas coisas. O contexto do rap na época, eu vi que os caras tinham vergonha de falar de Anápolis. Um ou outro, louvável. Posso até ressaltar o Aquisição FAO, que sempre falou de Anápolis também, é um super talento da cidade. Estou falando de 2003, 2004, nessa época. Mas eu não via outros rappers falar de Anápolis. Só via eu e um outro falando. Mas né? só um parênteses, já tu continua. Uhum. Até hoje é assim. Né? Porque assim, surgem caras talentosos, como o nosso diretor, o Eduardo Rosário, e o que os caras falam pra ele? Pô, mano, tu com todo esse talento, vai embora. Não, cara. Não. Se o cara tem condição de fazer o trampo dele aqui, Sim. e fazer filme aí que vai para um monte de lugar, Sim. e ganha um monte de coisa. Se a gente tem condição de fazer um podcast como esse, um trampo desse aqui em Anápolis, nós estamos em Anápolis, tá? Para você que não sabe, nós estamos aqui no interior de Goiás, entre duas capitais. E, pô, Anápolis é massa, cara. A gente pode fazer o nosso trampo daqui, não precisa ir para outro lugar. Mas isso lá atrás, e lógico, o discurso mano. ainda continua. Não, cara, se tem gente Sim. boa aqui, deixa os caras fazer o trampo deles e ser feliz. Quando eu tive a inspiração para fazer essa provocação e desabafo, foi porque um pastor falou que eu era o Satanás e eu levava a dança de Satanás para as periferias. Né? E eu via que... Peraí, mas
Mas alguém já viu o Satanás dançando pra falar que... Mano, se for, ele dança pra caramba, mano. Entendeu? E isso aí foi em 2002, 2003, né? Que a gente fazia atividades e encontros lá na Praça do Ancião. E a provocação... Mas a música do Satanás você já ouviu? Do disco da Xuxa ao contrário, não? Mano, o pessoal fala... Isso aí os DJs devem ouvir demais, né? Que viagem, né, cara? Que viagem, isso aí, cara. mano, foi de uma igreja lá, de um pastor lá do Vivian Park, que me parou na Praça Bom Jesus uma vez e falou isso pra mim. Eu falei pra ele, assim, não é que ele terminou de falar assim, mano, eu registrei seu testemunho e vou fazer uma música pra você. Será que esse cara ainda tá na ativa ou desviou e tá fazendo rap hoje? Não sei, mano. Eu sei que ele deve ter orado demais pra nós. Graças a Deus, continua orando. E a provocação da música de desabafo, né? E desabafo, pra minha surpresa, ela se tornou um hino napolino. Porque onde a gente ia com Escola Viva, eu tinha que cantar ela. E ela de cara já falou assim, ó, meu nome é Hagalu, que meu sangue é anapolino. Eu tenho orgulho de falar que meu sangue é anapolino. Então ali eu despertei vários rappers que viriam. Sim. E vários rappers de hoje. Cara, você não precisa ter vergonha de falar que você é de Anápolis. Se você tiver vergonha, vaza daqui, vai morar em outro lugar, irmão. Aqui é Anápolis, velho. O melhor lugar do mundo para se morar e se viver. Se Deus habita em algum lugar, é Anápolis, irmão. Porque senão mais precisamente na Jaiara. Eu diria que ele está em todo lugar, né? Porque assim, se Deus não habitasse em Anápolis, a gente não aguentaria tanta tradição e tanta forçação de barra para cima do tradicionalismo, entendeu? E assim, Anápolis está um pouquinho atrasada em algumas coisas. E quando chega a evolução, a discussão do setorial cultural, da militância política, ela já está do retorno na Avenida Brasil. Se não tivesse a discussão, como que a gente iria saber que está ruim? Justamente. Não é verdade? É isso aí, mano. Qual que é o som do Hagalu que tu mais gosta? Que tu, se falar quem é o Hagalu? A música é Quem São Nossos Inimigos. Quem são nossos inimigos, então já salva aí para você ouvir daqui a pouco. Ela é do disco Arte e Ativismo. Esse disco Arte e Ativismo, ele tá no ONI RPM. Essa música para mim é uma das melhores músicas que eu fiz, porque o MP escreveu a parte dele e o MP é a segunda parte. A música, ela me deixa muito... ela me transcende, entendeu? A levada que eu fiz naquela música, a forma como foi cantado o refrão e a forma como o MP fecha o contexto, você entende por que o tema chama Quem São Nossos Inimigos. E antigamente, na minha linhagem, os raps eram mais demorados, né? Era 5, 6 minutos. Hoje o rap ele partiu para 2 minutos e meio, 3. E nas músicas atuais, a gente está fazendo uma reunião mais específica para o meu retorno, que é o que você leu no começo da entrevista. A última vez que eu gravei foi em 2005, que foi o CD Arte e Ativismo. De lá para cá eu vim só escrevendo. Sim. Mas eu consegui terminar um EP novo. Então hoje eu tenho um arsenal para divulgar 2 discos. Cada um com 15 faixas. Eu tenho 30 músicas prontas. Mas eu vou lançar um EP agora com 9 faixas. Um EP que retrata a minha transição. A transição da velha escola para o mundo de hoje. E depois eu vou vir com um EP com o mundo de hoje. Com as batidas de hoje, com a musicalidade de hoje e com as participações artísticas do contemporâneo. Mas esse primeiro disco agora que eu vou lançar daqui uns 30 dias, 35 dias, ele fala sobre a minha transição da velha para a atualidade. Então eu venho ainda num contexto de música da velha escola. Quando tu fala assim de fazer esse lance de juntar, sei lá, de misturar com ritmos de hoje, lá atrás, no início, era massa, né? O pessoal, pô, que massa, juntou com outros lances. E agora o pessoal fica meio com ranço, assim, com preconceito. O rap ainda é muito tradicional? O pessoal da minha época, né? Eles são muito cadenciados. Eles têm um flow mais cadenciado. Não, eu principalmente, eu tenho um flow mais duro, sim, mas um flow contundente, né? Ele é mais marcante. Hoje você tem o flow, a divisão, o swing da música em pausas e você trabalha esses trechos. Então o rap evoluiu para melhor. O hip hop evoluiu para melhor. Graças a Deus. Isso eu dou graças a Deus todo dia. Porque se não houvesse essa evolução, as batidas de rap hoje elas estão envolventes demais. A nossa época nós vivemos um amor, um sampleado, um contexto poético. Sim. Se os rappers ícones, os meus ídolos,
conseguirem, até eu mesmo, se eu conseguir fazer esse amor lá do passado, fazendo uma escrita de uma realidade num contexto de beat atual, eu acho que é o casamento perfeito. E assim, como você se tornou o Hagaluk? Eu te pergunto porque desde criança tu cantava rap, tu falou que a tua mãe é uma incentivadora e tal. Será que lá atrás tu gostava de sertanejo, sei lá, outras paradas assim, ou sempre gostou de rap, ou passou a gostar de rap na adolescência? Como é que foi esse lance? Eu estudava na escola Bezerra de Menezes. Aí tinha, eu não sei se eu fazia a terceira ou a quarta série, eu não lembro, acho que era a terceira série. E eu desfilei, eu era o anão zangado. Porque eu tenho isso aqui baixo, eu já tinha desde pequeno, e a professora falou assim, ele é o zangado. E depois da apresentação, eu lembro que naquela semana a gente tinha que dançar, escolher um artista e dançar. E a minha mãe falou assim, você vai imitar quem? Eu lá na sala de casa. Eu lembro disso como se fosse o início da minha inserção artística. Eu imitei o Sidney Magal para minha mãe. Caramba, mas o que? Quero vê-la sorrir? Mano, a minha mãe chorou de rir, porque eu ficava fazendo aqueles movimentos dele na época, mas ele era a referência que eu tinha. Sim, sim. E na sequência, eu conheci o quê? O Michael Jackson e o break. Caramba. Automaticamente eu coloquei a mão no chão e já comecei a ser autodidata no break, mano. E quem olha o Sidney Magal hoje, nos anos 90 o cara era... Não, nos anos 80, né? Nos anos 80, É, não, o cara era, tipo assim, popstar, né, cara? Sim. E ele era um cara muito bonito, minha mãe era fã dele, e ela chorou de rir, né? E o que acontece? A minha veia pulsante na arte era a dança, então eu gostava de dançar. Então eu fui inserido dentro da cultura hip hop no breaking. O breaking em Anápolis, que foi a origem de tudo. Aí por causa da hernia de disco, eu só fui saber que eu tive hernia de disco na base aérea com 18 anos. Caramba, tu foi baseando? Eu fui baseando, mano. Eu fui baseando, assim, e eu tenho 3 filhos, né? Mas aí, toda essa figura, né? A casca que tem o Hagaluk teve que se enquadrar dentro da, né, chapeuzinho de, Sim. né, barbinha feita, Sim. tal, cabelinho. E aí, como é que foi esse negócio? Eu tenho 3 filhos. Eu tenho a Lohane, a Lara e o Arthur. O Arthur tem 3 anos. A Lohane e a Lara já são mães. Eu já sou avô. Eu vou colocar o meu filho para ele fazer a obrigação do militar. Do alistamento militar obrigatório. Serviço militar Eu vou fazer. Porque para mim foi muito importante, mano. Para mim foi muito importante. Antes de eu entrar no serviço obrigatório, eu era um cara. Depois que eu entrei, que eu saí, eu fui outro cara. E eu vou falar pra você, mano, eu odeio o militarismo. Foi bom demais eu ter passado por aquilo ali, cara. Mas peraí, tu quer botar o teu guri lá, o teu filho lá pra fazer, mas tu odeia? Como assim? É castigo pro teu filho isso aí? Eu acho que ele tem que passar por isso. E ele vai ter o livre-arbítrio pra ele escolher. Porque eu não tive, eu fui obrigado a ir. A minha mãe, por causa da minha mãe me incentivar muito, sim, e por causa do salário que a base aérea pagava, sim, sim, e eu não tinha emprego. Então eu vou entrar nisso aqui. Mano, quando eu entrei, eu tive contato com arma, com desarmamento. Eu tive contato com pessoas da época que hoje são vereadores, policiais federais. Mas aquele momento, com 18 anos, em que a minha mente estava borbulhando, revolta, rebeldia, fez eu entender muita coisa. Mano, eu não nasci para ser polícia, eu não nasci para obedecer militares, eu nasci para fazer hip hop. E eu vou colocar o meu filho nesse contexto para ver o que você quer. Você quer isso? Experimentar, né? Experimentar. Justamente. É igual você me perguntou, e se ele quiser fumar maconha? Eu vou incentivar. Se ele não quiser, a mãe dele deve morrer se ver eu falando um trem desse. Mas tem coisas, mano, que você não pode mas bloquear. Tu falou lá atrás assim, não sei se eu fui um bom pai, mas pelo menos eu tentei dar o exemplo dentro do hip hop. Como que é a tua convivência com teus filhos? Separados? Como é que é esse lance? Durante todo o trajeto mais eficaz e mais pertinente da minha carreira em Anápolis, em que eu estava no auge aqui, eu tive mais contato com as minhas filhas, mas não era um contato tão próximo. Uma mãe separada? Separou? Cada uma era de uma mãe. E as mães... Você era danadinha, Hagaluk, né? Popstar, tá, sucesso, camarim, né? As mães das minhas filhas, mano, assim, praticamente, cara, eu só tenho que engrandecer elas cada vez mais. Mas o contato que eu tive com as minhas filhas poderia ter sido mais presente, entende? Eu tive contato, mas poderia ter sido mais.
Mas as forças familiares e as forças pessoais dos seres humanos, as indiferenças quando você separa, quando a filha fica com outra família e você vai indo, e os meus sonhos, eu sempre fui um cara muito louco, mano. Não fez eu voltar e falar assim, eu vou pegar minha filha e vou ficar com ela todo dia. Eu não tinha isso comigo, né? Mas não tinha. Assim, ó, vamos lá. Porque isso é um parênteses que merece atenção, porque às vezes o cara não tem a possibilidade, porque não quer, sei lá, ou não tá afim, mas às vezes acontece de a outra parte, ou o pai ou a mãe, quem tem a guarda, usar a criança para atingir o outro, bloquear. E eu vou te falar, não faça isso. Pai, mãe que ficou com a guarda, não usa a criança para atingir o outro lado, fala, não vou deixar ver. Não, cara, a criança não tem nada a ver com a treta. Se vocês não deram certo, o problema é de vocês, mas não deixa o filho deixar de ter o contato, porque às vezes não consegue retomar. Eu falo isso porque eu fiquei longe também. Eu tô tentando retomar agora. Entendi. Não é a mesma coisa, cara. Tá, mas assim, isso aí, irmão, graças a Deus eu não passei. Por parte delas de boa. Não, eu não posso jamais. Isso aí eram as minhas filhas. Cara, eu tenho uma ligação tão grande com as minhas filhas. Então foi você que deu uma pisada de bola mesmo. Eu não digo que foi uma pisada de bola, cara. Eu digo assim, ó. Elas só vão me compreender agora que elas são mãe. As minhas frustrações, as minhas depressões, os meus problemas isolados, da qual só eu sei a dor que eu passei, cara, eu canalizei muito pro rap, pro hip hop. As minhas filhas nunca me viram frágil, mano. E nunca vai me ver. Entende? Então eu canalizei isso para eu poder ser algo que não deixasse eu cair. Um tiro. Justamente. Entende? E usou assim, aquela pressão ali pra dar a pancada. E hoje, quando eu vejo a Lohane, quando eu vejo a Lara, mano, eu olho assim e falo, pô, que puta orgulho eu tenho delas, cara. Sabe? E, assim, e mais ainda das mães e os padrastos terem vindo junto com elas. E quando eu converso com elas... Mas eu te falo uma coisa, ela sabe disso. Se tiver alguma treta com as minhas filhas, não é os padrastos que vai estar na linha de frente, não, é o pai. Porque isso já aconteceu algumas vezes e ela sabe que o pai é o pai. É eu mesmo, é o Hagaluki que vai estar lá. É isso aí, e ela sabe disso. E eu não tenho problema com isso, mano. As minhas filhas, meu sangue, amo elas demais do meu jeito. A Lara parece demais comigo. Não, né? Que massa, cara, tu falar isso, porque é o seguinte, né? Tem padrasto que tem ciúme de pai, tem pai que tem ciúme de padrasto, tem mãe que tem... Cara... E a gente viu esse caso aí desse vereador lá do Rio de Janeiro, lá, aquele babaca lá que agrediu o menino, matou a criança, a polícia está investigando agora. Cara, você que separou da mulher, você que tá ouvindo que separou, ou mulher, fique feliz quando a outra parte encontra alguém bacana. Sim. Sabe? E tem que ser... E você dá esse apoio também, né? Justo. Esses dias eu fui na escola da minha filha e ela não é minha de sangue. E aí a moça veio me chamar, falou, Pedro? Eu falei, não sou Pedro, não. Sou Carlos Rogério. Aí ela deu uma bugada, né? Uhum. Ela falou, quem é Pedro? Eu falei, Pedro é o pai da minha filha. E ela bugou. Entendi. Ela bugou. Eu falei, cara, é minha filha, velho. É minha filha, entendeu? Então, assim, do mesmo jeito que eu separei da minha ex-mulher, e lá tem o Josiel que cuida do Israel, e, cara, e é o pai dele. Pô, se ele pode ter dois pais... Vai ser o último também nessa situação, então, né? assim, tem que ser... Isso é um lance que... Isso é o tipo de relação, mano, esse é um lance que o hip hop me ajudou muito, sabe? E até merece, a respeitar as pessoas. merece uma letra do Hagaluki. Sim. Essa formação, essa escolha minha de puxar o hip hop, né? Fez eu dar o respeito ao padrasto, à mãe, à família, né? Sim. E sim também tem as queixas, né? Porque a minha rainha, minha mãe, sofreu muito, né? Com a ausência das netas também. E isso interfere muito também na atitude que você toma, né? Mas isso aí foi sanado, o tempo, mano, velho, é o melhor remédio. Porque hoje as minhas filhas são mães e elas vão compreender muita coisa. Não, e aí a gente tem que também ser adulto e deixar o rancor de lado. A Lohane é muito minha companheira, porque ela tá muito ligada à casa hip hop. Ela é muito ligada, massa, ela é a presidente, né? Que massa. E ela parou no 9º ano de Direito. Porque ela te dá o suporte jurídico. Nossa, então. Ela é demais, cara. A Lara é eu de saia e a Lohane é o meu braço direito ali, em tudo que eu preciso. E o Arthur, que é o meu filho de 3 anos, eu tenho certeza que ele vai ser o legado que vai dar continuidade. Massa. Velho. Talvez até com muito mais sabedoria do que eu. Os filhos são a nossa versão melhorada. Aí eu falo para as minhas filhas o seguinte:
eu falo para elas, já me perguntam, pai, qual é a sua maior qualidade que você tem? Eu falo assim, a minha maior qualidade que eu tenho é o meu maior defeito. Eu sou muito prático. E isso às vezes me torna muito frio e calculista. Mas eu não consigo ser de outra maneira. Às vezes quando eu vou conversar com alguém que eu preciso para depender da casa hip hop, ou às vezes eu preciso conversar com alguém para resolver uma coisa sentimentalmente, seja com a mãe, eu sou muito prático, cara. Eu não gosto de ficar... Resolve, pronto. Sou de Libra, mano. Sou do dia 15. Então eu sou a própria balança. Né? E assim, durante todo esse período de 37 anos, eu percebi que eu assimilo muito pessoas que gostam de conversar comigo, porque eu acho que eu devo ter algum divã espiritual que eu gosto de ouvir as pessoas. Eu adoro ouvir as pessoas, mano. E não julgo, porque eu sou julgado o tempo todo, não julgo, né? E gosto de confronto. Gosto demais. Confrontar. De treta. Eu gosto. Principalmente com igreja, com qualquer coisa que for. Não ao ponto de provocar uma blasfêmia ou de insulto. Mas questionar e buscar respostas. Sim, até mesmo para o cara me converter ao que eu penso. Sim. Não o cristianismo. Assim, a sua igreja está aberta para quê? Para o social? Se for para o social, aí eu bato palma. Se for só para rezar, para mim não faz diferença nenhuma. O que não deixa de ser na prática o que Jesus, né, falou lá, né? Vai lá e resolve, né? Vai lá porque Jesus não trouxe religiosidade, ele trouxe boas obras, né? Sim. Boas obras na real. Se tu olhar lá a andança dele com os apóstolos e tudo mais, ajudando onde não tinha comida, curando quem precisava de cura, fazendo coisas na prática e não só fazendo o que muita gente faz hoje. Mas enfim, isso é assunto para outro momento. Hagaluk, tu falou aí dos teus projetos, tal, novidades, coisas que vão aparecer, EP. Fala um pouco, né, aonde o pessoal vai achar teus projetos, aonde vai estar, a partir de quando. Dá o papo aí. Eu sempre fui um cara da velha escola e de tantos os nova escola, os média escola da casa hip hop falam assim, mano, você tem que ter uma vida digital, uma mídia, você tem que ter, você é o Hagaluk que eu vi na Escola Viva e tal. Eu resolvi aderir isso, mano. Demorou demais pra mim, assim, e eu vejo que a tecnologia hoje não tem como você andar sem a tecnologia. Então, um caminho sem volta, né? Então eu tinha um canal há 11 anos atrás que alguém fez pra mim no YouTube. Fez por fazer, nunca movimentei o canal. Então, com o EP novo que eu vou lançar, eu tô ouvindo muito os meus parceiros e os fiotinhos da casa hip hop. Como que é essa atualidade? Como que é essa mídia? Então, eles estão me ensinando a fazer um canal no YouTube, a entrar nesse processo de divulgação. Troca, né? O tanto que você trouxe, levou para eles de benefício, agora estão justamente, trazendo de volta. Até eu poder chegar e entender o processo da atualidade e poder somar com a minha poesia. Porque eu tenho certeza que eu vou somar em algum momento, eu vou somar. Porque quando eu vejo um cara da minha idade, ou bem um pouquinho mais novo, 10 anos mais novo, falar que me viu passando no bairro dele, cantando Sangue nas Flores de Desabafo, e que marcou a juventude dele... Massa, velho. Mano, eu fico tão feliz de ouvir isso, que agora eu ouço a nova escola me ajudando a eu ser inserido nesse mundo digital. Então agora, o que eu ajudei eles lá atrás indiretamente com alguma poesia, alguma música, agora eu preciso deles. E eu gosto de andar só com quem gosta de mim, mano. Porque quem gosta de mim, eu já dou o papo reto. Onde é que tá ruim, onde é que precisa melhorar. Lá na casa hip hop, ninguém faz massagem em ninguém. Se tá ruim, fala. Se não tá pronto para escutar a crítica, não vem pra casa hip hop, não. Casa hip hop é o seguinte, irmão, é família. Alguma modalidade é de competição. Nós somos os competidores e nós defendemos Anápolis. Nossa bandeira é Anápolis. Algumas modalidades é de fomento, é para você vir ser feliz. Nós sabemos quais são. Agora, as que são as de batalha, as linguagens de batalha, eu fui forjado na guerra. Minha casa hip hop também é. Hagaluk, para quem quer conhecer um pouco mais da casa do hip hop, onde acha,
Onde encontra? Telefone, rede social? Aonde que acha? Fala aí. A Casa Hip Hop, você pode ir no Instagram digitar Diário Casa Hip Hop Anápolis. Diário Casa é. Hip Hop Anápolis. Não é o diário de um detento. Instagram, né? Não, tem uns cara que quer se exibir, aí fala, uns fala Instagram e uns fala Instagram. Mas enfim, é lá no Instagram. Lá no Instagram, lá, né? Diário Casa Hip Hop Anápolis. Pode mandar uma mensagem lá pra gente. A gente dá o telefone específico da oficina que ele quer participar. Ou ele pode ir no Facebook AC Motriz ou Motriz Anápolis. AC Motriz, com Z ou com S no final? Com Z, que é a instituição que mantém a Casa Hip Hop, né? Ou no Instagram Ragaluk, RAGALUKE, que a gente fornece todas as informações para estar inserido dentro da Casa Hip Hop. Agradecer o espaço, agradecer você demais pela condução que você teve, pelo respeito que você teve comigo. É uma coisa que eu prezo muito, o respeito, entendeu? A gente dá respeito para quem merece respeito. Obrigado, mano, velho. E eu vou tentar fazer isso até eu morrer, entendeu? Agradecer ao Eduardo e dizer o seguinte, que a todos os irmãos do Conselho Municipal de Cultura, que fazem a cultura andar nos bastidores e na militância, né? Continuem assim, porque eu também sou conselheiro e eu tenho um orgulho enorme de vocês que fazem parte do conselho, de todos vocês. Que o setor cultural em Anápolis não sabe a movimentação, as brigas, os embates que o Conselho Municipal de Cultura faz e o destravamento que ele consegue dentro do poder público. Muito obrigado ao Conselho Municipal de Cultura. Eu poderia agradecer aqui à Cultura Hip Hop muitas coisas, mas eu tenho um envolvimento tão grande em outras áreas que eu hoje me despeço dizendo tanto, cara, que eu aprendo no Conselho Municipal de Cultura. Tanto que eu sou privilegiado em fazer parte daquilo lá. A todos os irmãos do Conselho Municipal de Cultura, o meu forte abraço. Bacana. E, pô, canta um trechinho pra nós. Eu ia fazer o beat aqui, mas não vou fazer pra não te atrapalhar. Canta um trechinho aí pra todo mundo que tá com saudade de ouvir Ragaluk. Tá, eu vou tentar mandar um trechinho aqui de uma música recente que eu tava com o rapper Vigilante, que a gente gravou lá no estúdio dele lá. Eu vou tentar ver se eu lembro também, porque são tantas músicas agora, né? Aqui. Centrão, Baixada, Petrópolis, Lapa, São Lourenço, Freustaque, Mauá, Capuava, Calistópolis, Oliveira, Suíço, São José, IAPC, São Joaquim, Primavera, Paraíso, Mariano, União, Vivian, Parque Igrejinha da Industrial, Adriana, Parque Vila Nova, Nova Vila, Guanabara, Jandaia, Bandeira, Progresso, Alexandrina, Jaiara, Recanto do Sol, Pirineus, Americá, Jundiaí, Bairro de Lourdes, Vila Formosa, Bela Vista, Boa Vista, Isabel, JK, Setor Sul, Arco Verde, Vila Esperança, São João, Santa Maria, Calistolândia, João Luiz, Vila Góis, Vitor Braga, Filósofo Machado, Parque Brasília, Bom Clima, Morada Nova, Santa Cecília, Fabril, Branápolis, Santo Antônio, Fordilis, Quatetá, Paixão, Tesouro, Vila Verde, São Jorge, Polo Centro, Maracanã, Coreia, São Carlos, Alvorada, Leblon, Copacabana, Vila Popular, São Cristóvão, Anápolis, um de nós que morre nasce 4 pra te amar. Massa, velho, ressuscitou até a Coreia, cara. Valeu, Ragaluk. Valeu, irmão. Valeu demais, valeu, cara. Pra você que curtiu esse som aí e ficou cansado só de ouvir a metralhadora do Ragaluk aqui, valeu, obrigado, tá? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal aí e se você ainda também não segue lá no Instagram, segue lá, @lugar de fala. Leva essa mensagem positiva e essa vibe bacana que é o Lugar de Fala pra quem você gosta, beleza? Valeu, tamo junto, até a próxima, fiquem com Deus.